Nas últimas semanas, o Ministério da Agricultura divulgou novas portarias do zoneamento agrícola de risco climático para as culturas de verão. O ZARC é um estudo elaborado pela Embrapa desde 1996 e indica as melhores épocas de plantio para cada cultura em cada município, levando em conta as condições de clima e características do solo. E quem está aqui para explicar as mudanças no ZARC para a safra 2017-2018 é o coordenador-geral de risco agropecuário do Ministério da Agricultura, Hugo Borges. Seja bem-vindo, bom dia. Obrigado, bom dia, obrigado pelo convite. Tá certo, Hugo. Agora, qual é o objetivo, a finalidade do zoneamento agrícola de risco climático, ZARC? Conforme você falou, o zoneamento ele foi, desde 1996 ele é publicado, né? É um estudo de risco climático que ele é desenvolvido, a metodologia ela é desenvolvida pela Embrapa, ele é coordenado, todo o projeto do zoneamento ele é coordenado pelo Ministério da Agricultura e ele é divulgado em portarias, né, de zoneamento agrícola publicadas pela Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura. Então, esse estudo ele leva com base em informações climáticas de estações climatológicas espalhadas em diversas unidades da federação. Então, são estações reais que captam as informações de temperatura, de pluviosidade, né? E é aplicado um modelo em cima dessas informações climáticas, o que gera informações de data de semeaduras com menores riscos climáticos, para que o produtor possa ter um referencial da data ideal para o plantio e também instituições financeiras, o próprio governo na avaliação de políticas agrícolas possa aplicar essas informações de data de semeadura ideais, datas de semeadura no qual as culturas elas têm um menor risco de terem perdas devido a eventos climáticos extremos. A chamada janela ideal de plantio, né? Isso, perfeito. É a janela, a gente chama de janela de plantio que o produtor precisa enquadrar para ter um risco menor de ter perdas na sua lavoura. Tá certo. Agora, o ZARC já contempla todos os estados brasileiros? Quantas culturas já tem o zoneamento de risco climático? Atualmente, apenas o estado do Amazonas e o Amapá não têm portarias de zoneamento publicadas ainda. O estado do Amapá, a gente vai vencer essa barreira agora já nesse ano ainda. Nós vamos publicar o zoneamento da soja e do milho, para o estado do Amapá. E o estado do Amazonas tem a questão ambiental da floresta que a gente ainda não conseguiu vencer essa etapa para estar publicando o zoneamento. Mas, no mais, todas as outras unidades da federação já têm portarias de zoneamento para algumas culturas. São mais de 40 culturas, que já passaram por estudos de zoneamento e têm portarias publicadas. Para algumas, que são as culturas anuais, nós publicamos as portarias todo ano, até mesmo porque as portarias elas indicam outras, além da janela de plantio, também é indicado qual a cultivar ideal. Então, a cultivar elas vão se adaptando, as empresas vão gerando novas cultivares adaptadas e essas cultivares elas vão entrando nas portarias de zoneamento junto com a janela de plantio. Então, são mais de 40 culturas contempladas em quase todas as unidades da federação. Agora, para acessar as políticas de seguro e crédito rural, obrigatoriamente o produtor deve seguir o ZARC? Para acessar as políticas que contam com algum subsídio do governo federal, no caso específico do Programa de Seguro Rural Privado, o PSR, e do Proagro, o produtor ele precisa seguir esse indicativo de zoneamento. Tanto a janela de plantio indicada, com o menor risco, quanto a cultivar que está indicada para cada região, a cultivar adaptada. Além do solo também. Ele precisa considerar o tipo de solo que ele tem na propriedade dele e enquadrar dentro da portaria de zoneamento. Agora, como esse zoneamento é divulgado para o produtor rural e demais agentes interessados? O meio oficial de divulgar o zoneamento é por meio de portarias que são publicadas no Diário Oficial. Isso torna o estudo uma norma, até mesmo uma norma para esses programas de subsídio do governo, principalmente o PSR e o Proagro. E a gente também, para facilitar a vida do produtor, a gente também disponibiliza no site do Ministério da Agricultura algumas ferramentas que facilitam ele identificar qual que é essa janela de plantio ideal para a lavoura dele, inclusive por
qual que é a cultivar ideal para a região que ele está, né, que a propriedade dele está, em relação ao solo dele também. Então a gente divulga no Diário Oficial, é uma forma mais normativa, é mais complicado de você entender ali no Diário Oficial. E no caso do site, você tem umas ferramentas que facilitam a identificação, é uma forma mais amigável de você ver a janela de plantio de cada região do Brasil. A portaria é complicado justamente porque é mais técnico, né, e mais oficial, né, digamos assim, né? Isso. Aí facilita no site. Agora, quais foram as últimas portarias divulgadas pelo Ministério da Agricultura? Recentemente, na semana passada, nós publicamos as portarias para o milho e para a soja, principalmente, que são as portarias que passaram por uma revisão ultimamente. E outras culturas de verão também tiveram portarias publicadas, no caso girassol, sorgo, feijão calpi, amendoim, própria mamona também nós publicamos recentemente. São as culturas anuais que elas passaram por uma revisão das cultivares que são indicadas. Então nós fizemos essa publicação agora no final do mês de julho e a gente continua agora no início do mês de agosto terminando de fazer essas publicações e disponibilizando no site do Ministério da Agricultura. Agora, esse ano a Embrapa fez uma revisão do método utilizado para a indicação dos riscos de perda de produção. O que foi alterado em relação à safra passada? A revisão ela foi bem completa, né? Além de se revisar a metodologia, né, que são os parâmetros das culturas, quais as exigências climáticas de cada cultura, também foram incorporadas novas informações de clima. Então, as informações climáticas, novas estações climatológicas também foram inseridas no estudo, né? Então, teve toda uma revisão metodológica, inclusão de novas informações climáticas e uma grande novidade que é a forma de indicar o risco. Até então, o risco ele era indicado, a janela de plantio era indicada para um risco de 20%, ou seja, você só indicava uma janela para a unidade da federação, para o município, para um tipo de solo e um tipo de cultivar. A partir dessa revisão metodológica, nós estamos trabalhando com uma tábua de risco, que a gente chama, são níveis de riscos diferentes. Então, além de você ter uma janela de semeadura para o risco de 20%, você tem uma janela de semeadura para um risco de 30% e uma janela de semeadura para um risco de 40%. Ou seja, são riscos mais elevados, mas que o produtor ele pode considerar na hora do plantio dele, se ele quiser arcar com aquele risco, ele pode estar plantando em janelas com um risco mais elevado. Isso é interessante que dá uma leitura para o mercado, né? Até no segundo bloco a gente vai detalhar um pouco melhor isso, né? Mas dá uma noção e também serve de parâmetro para você ter um custo até menor, por exemplo, como a questão do seguro rural, né? Isso dá uma sinalização melhor para o mercado? A sinalização ela é melhor tanto para o produtor rural, que ele vai conseguir identificar melhor quais são os períodos de risco na janela, e também para o mercado, e para o governo federal também na elaboração de políticas. O mercado ele pode utilizar dessa informação que está sendo publicada por nível de risco para inserir diversas análises em relação à data de semeadura que o produtor está semeando a lavoura dele. Então, se ele semeia numa data que ela tem um risco maior de ter uma perda lá na frente, então, provavelmente, a própria seguradora, o próprio governo federal pode aplicar uma tarifa diferente, alguma coisa nesse sentido. Isso ainda não está definido como que vai ser utilizado, até mesmo porque o estudo ele foi publicado recentemente, mas essa é uma opção tanto para o mercado segurador, tanto para o governo federal na relação com as suas políticas públicas, né? Na elaboração das suas políticas públicas. Agora, até para a gente reforçar em relação à importância desse estudo, né, que ele vem modernizando, até porque essa noção do Brasil, o tamanho que é o Brasil, no Brasil continental, né, essas diferenças climáticas e de solo, é importante tu fazer, repetir esse estudo por safra, porque muda muito, né, em relação à janela, em relação às previsões. Isso é interessante para o produtor entender por que tem que ser feito assim. Então, o estudo ele precisa ser revisto, na nossa opinião, sempre que você tem novas informações de cultivares, de sistemas de cultivo, né? E isso tem mudado no Brasil, né? Adaptação de novos sistemas de cultivo, plantio direto, o ILPF e tudo mais, né? E isso está sendo incluído nas metodologias de zoneamento. E é importante também se revisar o estudo, porque estações climatológicas estão captando informações pluviométricas de temperatura
inclusive as mudanças climáticas, Os fenômenos, às os vezes. fenômenos climáticos, ele está captando isso diariamente. Então, isso tem que ser inserido no estudo sempre que possível. Então, para o Brasil como um todo, todas as informações climatológicas elas precisam ser inseridas no estudo diariamente. Isso já está sendo feito nessa melhora metodológica que está sendo aplicada no zoneamento. Até porque a tecnologia, como avança muito, né, isso também leva em consideração, né? É uma diferença grande, a genética em relação também do plantio, né? Sim, as cultivares, né? As cultivares elas estão a todo momento sendo adaptadas, estão sendo lançadas novas cultivares adaptadas tanto a questões de pragas e doenças, tanto a questões de seca, por exemplo, e outros eventos. Então isso precisa ser inserido na metodologia do estudo. E a gente está bem alinhado com a Embrapa para inserir esses tipos de tecnologias no estudo de zoneamento. Tá certo. Coordenador-geral de Risco Agropecuário do Ministério da Agricultura, Hugo Borges. Nós vamos fazer um breve intervalo. Nós já retornamos com o segundo bloco do Produtor Quer Saber. É um instante só.